maior cidade do país, que vai sediar esta semana a abertura da Copa do Mundo, está parada por causa da greve dos metroviários. A crise no transporte público é o tema de hoje do NGT Entrevistas. Eu recebo nos estúdios do NGT Entrevistas o professor de Gestão Ambiental especializado em mobilidade urbana, Luiz Vicente de Mello. Professor, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Professor, a gente vê essa semana aí mais de 5 dias sem os paulistanos, sem metrô, à beira aí da abertura da Copa do Mundo, realmente a cidade vivendo um caos no transporte público. Esta cidade, a maior do país, está preparada aí para receber um evento como a Copa do Mundo, agora que todo mundo está de olho na gente? Sim, a questão de preparar, se nós tivéssemos que ter a Copa do Mundo e a rotina do paulistano no dia a dia, com certeza não. Como houve esse decreto do feriado aqui na cidade para principalmente o pessoal das empresas, isso com certeza vai reduzir bastante o número de ir e vir do trabalho. E só a parte comercial, só a parte do jornalismo é que não teve essa questão, porque vai cobrir a Copa e vai dar toda a infraestrutura. Mas se nós tivéssemos que manter no dia a dia, com certeza a gente teria muita dificuldade aí para sediar essa Copa logo na estreia. Sem dúvida, e logo na estreia, professora, aí a greve dos metroviários, aí a intransigência da negociação, não aceitam o que foi proposto, ameaçando aí um dos transportes essenciais aí para o Itaquerão, né? Porque nós temos, na verdade, 2 linhas aí de transporte importantes, o trem e o metrô, mas sem o metrô, o torcedor vai conseguir chegar ao estádio ou não, né? Não. O que acontece? Você tem aí uma capacidade, chega até 40 mil pessoas por hora, né? O estádio tem 68 mil pessoas, então para 1 hora, com o metrô cheio, dando um intervalo em torno de 2, 3 minutos, você consegue levar um número de pessoas para assistir a Copa, né? E a gente também tem o trem, que também fez uma linha específica, alternada com a linha rotineira, que você também tem como opção, mas uma agrega a outra, né? Caso contrário, a gente não vai ter tanta mobilidade via trilhos para conseguir chegar na estreia, né? E importante também que o paulistano e todas as pessoas que estejam neste evento, que antecedam, não deixe para 1 hora antes do evento para chegar. Porque não vai conseguir chegar. Não vai conseguir, né? Independentemente do que tem lá fora, aqui realmente precisa ter uma antecedência. Caso contrário, o risco do evento estar começando e a pessoa não estar lá presente é muito grande. Luiz, antes da gente começar a falar aí sobre o legado da Copa em mobilidade urbana, que foi tão prometido aí por todos os governantes, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a crise no transporte público, né? Porque a gente vê em São Paulo, agora foram os metroviários, mas há um tempo atrás a gente teve aí uma confusão por causa dos motoristas de ônibus, motoristas e cobradores que concordaram com um acordo feito aí entre as empresas e o sindicato, e logo depois disseram que não, um grupo se revoltou, disse que não. Então, na verdade, a gente enfrenta aí uma crise no transporte público aí, à beira aí da Copa do Mundo, à beira das eleições, né? O que acontece, na sua opinião? Aqui na cidade de São Paulo e em outras capitais do país, com né? certeza. O que acontece? Os dois são bem similares na questão do sindicato atuando, porque foi feito um acordo, foi estabelecido um aumento salarial e mesmo assim continuou-se em greve, né? Primeiro a gente teve com os ônibus, que foi realmente um colapso que aconteceu aqui na cidade, e depois a gente teve com o metrô, muito semelhante, o sindicato também atuando muito forte, mesmo com acordo, tanto é que se julgou no domingo, né? A gente teve aí em pleno domingo, teve uma audiência que geralmente não acontece no plantão, falando que era abusiva, né? O que acabou fornecendo neste momento, até um aprendizado, que pessoas estão sendo demitidas por justa causa, né? Acredito que isso possa refletir aí
numa mobilização maior, que foi o caso que não aconteceu nos ônibus, até porque tinham pessoas pontuais que pegavam e impediam, tiravam a chave do ônibus e impediam a circulação, né? Um outro ponto interessante que a gente acaba esquecendo é que na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem duas formas de gestão. A gente tem uma gestão pública para o transporte público e uma gestão privada para o transporte público. Perfeito. E a questão privada, eu não me recordo de ter uma parada, quer dizer, a linha amarela, né, do metrô, que fica próximo inclusive daqui, não teve essa parada, né? Então acaba acontecendo os modelos de gestão para quem é do governo começa a pensar, né, que realmente não ultrapassado, mas o modelo de gestão talvez não seja o melhor, porque quando você tem um transporte e você atua nessa área, mas você não tem um risco de ser demitido, por exemplo, certo, você ganha muito mais força do que aquelas pessoas que estão no dia a dia, né, da forma que se chegar atrasado corre o risco de perder o emprego, você tem N força que é a maioria das pessoas, né? Então, é um caso pontual, tá nas vésperas da Copa, mas acredito que o governo vai pensar também como vai agir nas próximas concessões, se vai ser realmente pública ou vai ser uma concessão privada. Mas, na sua opinião, concessões privadas realmente têm mostrado aí que são melhores? No ônibus não é o que aconteceu, porque certo, são concessões, você tem concessões e são concessionárias e permissionárias, são dois modelos diferentes. No caso do metrô, a gente está sendo bem sucedido aqui na cidade, assim como também nos pedágios, a gente também as pessoas acham que é abusivo o preço, tudo, mas a gente tem uma qualidade, tem uma tranquilidade na hora de viajar também para aquelas estradas pedagiadas, né? Então, sim, eu acho um modelo, né? Porque o poder público ele não precisa ter o expertise, ele não precisa ter todo o aprendizado de cada tipo de modal, de cada tipo de transporte. Ele precisa, na verdade, fiscalizar, gerenciar e ter pessoas específicas que cuidem para ele toda essa questão da mobilidade. Isso na cidade de São Paulo e outras capitais do país, como que funciona? É uma tendência também, né? Se a gente pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói é uma concessão e os barcos que fazem a travessia, né, alguns anos atrás também voltaram e são uma concessão também, os barcos. Então, isso acaba um modelo que começa a migrar para uma gestão privada de um transporte público tão essencial para qualquer parte do Brasil. Outro exemplo são os aeroportos, né? A gente tem aqui em Cumbica, que foi recentemente, Confins, né, no próprio norte do país. Então, assim, são modelos que acabam migrando e o poder público acaba simplesmente fazendo a gestão macro, quer dizer, a gestão maior, certo, e aquela gestão pontuando e fiscalizando, né? Muito mais tranquilo, né? Sendo a responsabilidade maior para conduzir esses modais a questão privada. E, professor, voltando agora ao assunto aí do legado da Copa na questão da mobilidade urbana, né? Porque muito se falou aí sobre toda a infraestrutura que iríamos ganhar aí com a Copa do Mundo e, no fim, a gente viu aí num balanço geral, nenhuma das grandes obras prometidas foram realizadas. Principalmente aí o famoso trem-bala que ia seguir Campinas aí, Guarulhos, São Paulo, Rio de Janeiro, ficamos sem, né? Perfeito. A gente tinha o projeto, o governo chegou a fazer uma licitação, mas esse ponto nenhuma empresa privada se sentiu confortável em função da restrição que tinha orçamentária para fazer um transporte tão grandioso como seria o trem-bala, né? Então, isso dificultou muito, a gente perdeu muito, isso foi logo em 2007, quando a gente ganhou, quer dizer, 2007, né? A gente está em 2014, né? Já se falava que ia ter, e com certeza ia nos ajudar bastante, porque ia nos deixar depois, porque a Copa é muito pequena, né?
você tem um mês somente de torneio e você tem 4 ou 5 jogos por estádio. Então, realmente é muito rápido, né? E precisa ver o que vai se fazer também com esses estádios pós-Copa. Aqui em São Paulo, obviamente, a gente tem bastante times do Corinthians aqui, né? Mas a gente pega Manaus, como a gente pega Brasília, realmente fica aí um número de times muito restrito pela grandiosidade que foi feito um estádio. Mas, na sua opinião, ainda voltando ao trem-bala, por que não saiu do papel? O que a gente deveria ter feito aí para o trem sair? Onde erramos? Você tem uma série de fatores, a questão é a viabilidade econômica, a segunda parte é a questão ambiental, porque ele passa numa área realmente que precisa de ter licenças ambientais, como é o caso, por exemplo, do Rodoanel, que nós não conseguimos concluir até agora, até né? hoje, A gente está em vias mas por N licenças ambientais, a gente tem essa dificuldade e acaba, na verdade, não conseguindo atender num período curto de tempo. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta aí falando mais sobre o legado da Copa na mobilidade urbana. Tá ótimo. O NGT Entrevistas conversa hoje com o professor de Gestão Ambiental, Luiz Vicente de Mello. A gente conversa sobre a crise no transporte público na cidade de São Paulo. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.